Para seu público te acompanhar, você precisa abordar questões que eles entendam. Não perca seu tempo imaginando que você tem que falar e as pessoas têm que entender. Não. Se você não falar de uma forma que o público vai entender, então não há comunicação. Use exemplos que seu público entende. Isso é comunicação. Sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. Fico muito feliz de ter você aqui. Hoje eu vou voltar a falar sobre um dos maiores líderes do século XX, um homem que ajudou a transformar o mundo com a sua voz, com os seus valores, com os seus discursos e com o seu ativismo. Eu estou falando de Martin Luther King Jr. E no episódio de hoje eu vou te dar algumas chaves para você potencializar o alcance da sua mensagem. São dicas que eu vou tirar da história que eu vou te contar agora. Então vamos lá. Se você tiver papel e caneta, vai anotando. Gente, olha só. Em janeiro, esse mês, é comemorado nos Estados Unidos o Martin Luther King Day, um feriado nacional para celebrar a vida e a obra desse grande homem. No episódio que eu publiquei na segunda semana de janeiro, eu contei um pouco da trajetória, da história do Dr. King. Hoje, eu vou mostrar como ele usava trechos do livro da sabedoria milenar para falar dos problemas da época dele. A capacidade de relacionar as dificuldades do dia a dia com lições eternas é uma qualidade dos grandes comunicadores. Além disso, Luther King usava uma poderosa ferramenta de comunicação, que é a arte de contar histórias. Gente, desde que o mundo é mundo, as pessoas se interessam por histórias. E isso vale até hoje. Continua tendo muito valor. Quando você consegue colocar uma lição dentro de uma história, você tem tudo para influenciar as pessoas. Pegou essa chave? Guarde isso para você. Treine em casa. Escreva uma história que deixe uma lição ou coloque uma lição dentro de uma história que já existe. Depois, eu quero que você me conte o resultado, deixe um comentário. Olha, eu usei aquela técnica e deu certo, eu quero saber. Bem, a base do episódio de hoje é uma mensagem, uma pregação, um sermão chamado Uma Batida na Porta à Meia-Noite, que está no livro A Dádiva do Amor, lançado em 2020. Esse livro, ele reúne 16 mensagens que Martin Luther King escreveu e disparou nos anos 1960. O maravilhoso é que elas fazem sentido até hoje. E a forma como ele relacionava os assuntos serve de modelo para você que quer disparar uma mensagem. Experimente comparar situações e tirar delas uma lição. O efeito é poderoso. É isso que Luther King fazia. Ele foi pastor, ativista contra o racismo e um dos maiores comunicadores do século XX. Aprenda com ele. A mensagem Uma Batida na Porta à Meia-Noite tem como ponto de partida uma parábola que Jesus falou, e ela está registrada em Lucas 11, do versículo 5 a 8. É a parábola da meia-noite, ela é conhecida assim. E ela diz o seguinte, preste atenção. Se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo, amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para oferecer para ele. E se o outro lhe responder lá de dentro da casa que você bateu, deixe-me em paz, a porta já está fechada, eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Isso é uma história que Jesus estava contando, tá, gente? E aí continua assim, eu digo a vocês, Jesus está dizendo para quem estava ouvindo, né? Ele diz assim, se ele não se levantar para dar esses pães para o seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Jesus está dando uma conclusão. Vamos entender aqui essa parábola. Olha só. À meia-noite, está tudo fechado. Escuridão. Uma pessoa recebeu em sua casa alguém que estava chegando de viagem. Essa é a história que Jesus conta. E essa pessoa não tinha comida em casa para oferecer ao amigo viajante. Então ele foi em outro amigo, mas era meia-noite. E esse amigo já estava dormindo. E ele não quis ajudar, ou ao menos ele disse
que não ia ajudar. Mas Jesus reforça que, por mais que ele não quisesse ajudar, ele ajudaria, porque não queria perturbação à meia-noite, ele queria dormir. Se ele não desse os pães, o amigo ficaria ali na porta, pedindo e impedindo o outro de dormir. Essa parábola, o sentido dela é sobre o poder da oração persistente. É isso que diz o texto bíblico. Mas Luther King, ele pega essa história contada por Jesus, leva para o tempo que ele estava vivendo, os anos 1960, e adapta o sentido. Naquela época estava acontecendo a Guerra do Vietnã, e Martin era crítico da guerra. E também era um período em que o mundo tinha medo de uma guerra nuclear. Aliás, até hoje a gente tem esse medo, né? Mas naquela década era muito forte. E o Luther King, então, ele dá outro sentido à palavra meia-noite, que é o período da escuridão. É quando a gente não enxerga, é quando a gente não consegue ver direito porque falta luz. E ele abre a mensagem dele dizendo o seguinte: é meia-noite na ordem social. E ele segue assim, gente, é muito lindo esse trecho. As nações estão envolvidas em uma disputa colossal e amarga pela supremacia. 2 guerras mundiais foram travadas no intervalo de uma geração. E as nuvens de uma outra guerra estão perigosamente baixas. O homem agora tem armas atômicas e nucleares que, em segundos, poderiam destruir por completo as principais cidades do mundo. Esse é o discurso do Luther King, um trecho dele. Dessa forma, Luther King começa seu discurso, né? Ele introduz seu assunto a partir de uma parábola conhecida por todos que o ouviam. E aqui tem uma lição para você, comunicador. Para seu público te acompanhar, você precisa abordar questões que eles entendam. O Martin queria falar sobre a confusão mental que atingia as pessoas daquele tempo. Para ele, as pessoas estavam confusas em plena meia-noite. Mas ele estava falando para membros de uma igreja. Olha só que precioso. Então o que ele fez nessa pregação? Ele encaixou, gente. Ele pegou a mensagem dele e encaixou dentro de uma história conhecida pelos fiéis, pelo público. Isso é falar a língua da sua audiência. Não perca seu tempo, olha só, guarda isso. Não perca seu tempo imaginando que você tem que falar e as pessoas têm que entender. Não, 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 não. Se você não falar de uma forma que o público vai entender, então não há comunicação. Anota essa chave que eu vou te dar agora. Use exemplos que seu público entende. Isso é comunicação. Na sequência, Martin vai dizendo dos tipos de pães que as pessoas daquela época estavam buscando. Aí ele fala no pão da fé, o pão da esperança, o pão do amor, o pão da justiça social. E ele explica que esses pães estão sendo buscados porque o mundo está vivendo a meia-noite da ordem social. Está tudo diferente de como deveria ser. Os valores estão invertidos. As pessoas estão buscando solução onde não tem saída. Meia-noite. E ele lembra que muitas pessoas estão batendo nas portas, inclusive nas da igreja, pedindo esses pães, mas encontram a porta fechada, como na parábola de Jesus. Em um trecho da mensagem dele, Luther King diz que milhões de negros americanos, famintos pelo desejo do pão da liberdade, bateram vezes e mais vezes na porta das chamadas igrejas brancas, mas, em geral, foram recebidos com uma fria indiferença e uma flagrante hipocrisia. Que crítica, hein? Depois de fazer duras críticas a igrejas que apoiaram as guerras, que apoiavam as guerras, né, e que mantinham o racismo, Luther King apresenta a melhor das soluções, Jesus Cristo. E aqui está outra chave poderosa desse episódio. No meio da confusão, aponte uma solução. As pessoas, elas estão cansadas de ouvir gente que só critica, que só levanta o dedo para falar mal. Você precisa apontar um caminho, você precisa indicar uma direção, mostrar onde está a porta de saída. Quando você organizar sua mensagem, inclua nela uma dica, um conselho, uma solução. Pegou essa chave? Vamos voltar para o discurso aqui.
Num trecho da mensagem, ele fala dos medos que os jovens daquela época tinham, porque eles foram tirados das escolas e transformados em soldados. Ele fala de homens e mulheres que buscam esperança e de pessoas que se sentem torturadas por uma culpa persistente. E em seguida, o reverendo King, ele ensina: devemos levá-los a Cristo para lhes dar o pão fresco do perdão. Alguns que batem à porta estão atormentados pelo medo da morte, à medida em que se aproximam do anoitecer da vida. Ele está falando do envelhecimento, né? E ele continua: devemos proporcionar a eles o pão da fé na imortalidade, para que possam entender que essa vida terrena é apenas um prelúdio embrionário de um novo despertar. Luther King volta a recorrer à metáfora da meia-noite para dar uma mensagem de esperança a quem o ouvia. Usar metáforas é uma forma de facilitar a compreensão da sua mensagem, mas você precisa, claro, usar metáforas com situações e expressões que façam sentido para o seu público. E está aqui mais uma chave para você. Você que é comunicador do século XXI. Saiba usar metáforas. Luther King usa a meia-noite como sinônimo de momentos ruins. Isso é uma metáfora. Ele fala em pão da esperança para fazer o público pensar, entender que é possível encontrar a solução em alguma porta. As metáforas, elas são poderosíssimas. Elas facilitam a compreensão. Pegou essa? Gostou? Agora eu te aproveito para fazer um pedido. Pega o link aqui e manda para os seus amigos e amigas. Vamos espalhar essa mensagem do bem. Vamos agora aqui voltar à mensagem Uma Batida na Porta à Meia-Noite. Nesse discurso, o reverendo Luther King diz o seguinte, abre aspas: a meia-noite é uma hora confusa, em que é difícil ter fé. A palavra mais inspiradora que a igreja pode dizer é que nenhuma meia-noite dura muito tempo. Nenhuma. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando hoje, tá? Você que está me assistindo. Talvez você tenha medo de expor as suas ideias. Talvez você tenha vergonha do que os outros vão pensar. Quem sabe você está enfrentando algum problema em casa, algo que você não consegue enxergar a solução. Talvez você tenha terminado um relacionamento. Talvez você esteja sofrendo por causa disso, por causa de um término, esteja mergulhado numa profunda meia-noite. Eu não sei qual o sofrimento que você tem, mas Jesus sabe de todas as coisas. Ele conhece todos os caminhos. Ele tem uma saída para você. Ele tem um plano, ele tem uma saída para você também. Mas você precisa ouvir o que ele diz e seguir o que ele manda. Quem faz isso pode guardar a certeza de que nenhuma meia-noite dura para sempre. Porque vai passar. Guarda isso, vai passar. Eu quero voltar para a mensagem de Luther King, né? Ele estava discursando para a igreja e ele lembra de algo que tinha acontecido anos antes daqueles anos 60, onde ele estava falando, né? Ele fala do boicote aos ônibus de Montgomery. A lógica é a seguinte: se o sistema de ônibus não aceitava que negros e brancos dividissem os bancos dos ônibus, então os negros não usariam mais aquele transporte público. Isso começou em 1955 e causou um impacto financeiro muito grande na época. Os negros, liderados por Martin Luther King, foram presos. Alguns foram mortos. E em 1956, o caso chegou na Suprema Corte dos Estados Unidos. Para não pegar os ônibus, né? O que os negros faziam? Eles criaram um sistema de caronas que durou 11 meses, quase um ano. Só que a prefeitura, para enfraquecer a luta dos negros e fortalecer o sistema de ônibus da cidade, entrou na justiça pedindo a proibição do sistema de carona. E a audiência desse processo na justiça de Montgomery, ela foi marcada para o dia 13 de novembro de 1956. E no dia anterior a esse julgamento, o Luther King estava falando na missa semanal dele, estava na igreja, diante do público dele. E ele sabia que, muito provavelmente, o sistema de caronas seria proibido pela justiça. Depois de quase 12 meses de luta, aquela seria uma derrota para a população negra, que tanto lutava pelos seus direitos, né? E na mensagem
uma batida na porta à meia-noite, que é o tema do Pode Comunicar de hoje, Martin Luther King Jr. conta que tinha receio em dar essa notícia aos seus seguidores. Então ele escolheu bem as palavras e decidiu finalizar seu discurso com uma mensagem de esperança. Diante do público que o ouvia atentamente, Martin Luther King ele disse o seguinte, abre aspas, nós nos mobilizamos todos esses meses com a fé ousada de que Deus está conosco nessa luta. As muitas experiências dos dias que passaram comprovam essa fé de uma maneira maravilhosa. Então, nesse ponto, né, ele diz uma frase muito forte, que causa muito impacto. E a frase é assim, essa noite precisamos acreditar que abriremos um caminho onde não há nenhum caminho. Nossa. Gente, aqui está a quarta chave. Crie frases de impacto. Talvez você esteja se perguntando, mas Daniel, como eu vou criar uma dessas? Treinando. Pense no assunto que você vai abordar. E pense nas afirmações que ressaltam o sentido que você quer que as pessoas entendam, absorvam. E não se esqueça, olha só, não se esqueça que essas frases precisam ser curtas. Curtas, tá? Vamos lá. Luther King, ele sabia da dificuldade. Ele sabia que, muito provavelmente, a justiça de Montgomery, a cidade onde ele estava, a cidade do boicote, iria ficar do lado da prefeitura. E, com isso, o sistema de carona seria proibido. Mas ele tinha fé. Fé em quem podia dar o pão da justiça. Apesar disso, segundo ele mesmo, quase todos os que ouviram naquela noite saíram da igreja completamente desanimados. Porque a batalha era duríssima, né? E no dia seguinte, quando começou o julgamento, e os advogados da cidade de Montgomery fizeram um discurso impactante. Eles alegaram que o sistema de caronas era ilegal porque não tinha concessão, ou seja, ele não era autorizado pela prefeitura, logo tinha que ser proibido. E apesar dos esforços dos advogados do movimento negro, tudo estava indo por água abaixo. Por volta do meio-dia, o julgamento entrou num recesso, aquele recesso para tomar uma água, né, por alguns minutos, e começou uma agitação nos bastidores. E Luther King ele conta na igreja, né, na mensagem dele, na mensagem Uma Batida na Porta à Meia-Noite, que naquele momento vários repórteres se agitaram entrando e saindo da sala. E de repente, um desses repórteres foi até a mesa onde ele estava com os advogados e disse, Dr. King, está aqui a decisão que você esperava. Caramba, que decisão é essa? Será que o juiz tinha decidido alguma coisa durante o recesso? Será que ele decidiu às escondidas? Que decisão? Que isso? O que estava naquele papel? Martin Luther King pegou o papel e leu. E o comunicado dizia o seguinte, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América decidiu hoje, por unanimidade, que a segregação nos ônibus de Montgomery, no Alabama, é inconstitucional. Gente, olha que fantástico. O reverendo King, ele estava pressentindo uma derrota no tribunal de Montgomery. Ele já esperava perder aquele julgamento. Ele sentia que o sistema de caronas seria proibido. Só que havia outro processo correndo e era na Suprema Corte dos Estados Unidos, o tribunal mais importante da América. E a decisão da Suprema Corte era a de pôr fim à segregação. Logo, não fazia mais sentido ter o sistema de caronas. O julgamento do Tribunal de Montgomery não valeria de mais nada. Porque, pela decisão da Suprema Corte, os negros, sim, poderiam andar nos ônibus com os brancos, finalmente. Essa era a tão sonhada vitória. Eles venceram. E assim, veja só, gente, um caminho se abriu, onde não havia nenhum caminho. Um caminho se abriu. Ele estava contando isso para a igreja, algo que tinha acontecido anos antes. E, em determinado momento, para finalizar, ele conectou essa história com a mensagem sobre a meia-noite, lembra da parábola? E ele disse mais umas palavras para encerrar, né, para fechar o raciocínio, que foi assim, o amanhecer virá, desapontamento, tristeza,
desespero nascem à meia-noite, mas a manhã seguinte sempre chega. O choro pode durar uma noite, diz o salmista, mas a alegria vem pela manhã. Essa fé adia as reuniões da desesperança e traz nova luz às salas escuras do pessimismo. Fecha aspas. Gente, que discurso, que mensagem, que força, que potência, que história. Esse episódio que eu estou entregando para vocês hoje é para homenagear a memória desse grande homem, Martin Luther King Jr., cujo aniversário é comemorado esse mês. Martin Luther King nasceu no dia 15 de janeiro e ganhou um feriado, o Martin Luther King Day, na terceira segunda-feira de janeiro, porque fica perto do aniversário dele. É um feriado nacional. Mas eu escrevi também esse roteiro e produzi esse episódio para te dar lições que vão impulsionar a sua mensagem e que vão ajudar a atrair mais audiência. Eu vou repetir agora as 5 chaves que nós podemos tirar do episódio de hoje. Se você tiver papel e caneta, anota. 1. Conte histórias. 2. Escolha exemplos que o seu público conhece. 3. Use metáforas. 4. Crie frases de impacto. E 5. Aponte uma solução. Quando você usa essas dicas numa mensagem, você potencializa o alcance dela. Você prende a atenção das pessoas e faz com que elas entendam o que você quer dizer. Use essas dicas. Gente, nós estamos chegando aqui ao final de mais um Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. E se você gostou, eu peço que você compartilhe o link com seus amigos, com suas amigas e também que deixe um comentário aqui. Eu quero saber o que você mais gostou, qual foi a dica, qual foi o pedaço da história do Martin Luther King que você mais gostou. Eu quero saber a sua opinião, eu vou te responder e te pedir mais uma vez para você encaminhar o link para seus amigos e amigas que gostem de comunicação, que gostem de histórias inspiradoras. A gente se vê semana que vem com mais um episódio do Pode Comunicar. Eu desejo a você saúde e paz.